Oi, pessoas cada vez mais leves, tudo bem? Estamos aqui no Chá com Leveza com Daniela Zupo. Mentira, Dani Zupo. Muito mais Dani que Daniela. Tá mais Zupo. Dani agora, acho que né? Sim, tô mais Dani? leve. Tô mais leve. Leve? Tô que nem você, Então sim. vamos tomar um chá. Tô tomando chá com leveza diariamente. Jornalista, escritora, documentarista. Ela passou por uma história terrível. E ela foi uma das pessoas que enfrentou essa história com mais coragem que eu já vi até hoje. Queria te dizer isso aqui. Obrigada, De querida. verdade. E você tava lá, né, reportando. Você foi uma das repórteres, uma das jornalistas mais sensíveis que eu encontrei nesse momento que eu recebi o diagnóstico de câncer. Eu trabalhava na TV, que eu me afastei para me tratar e resolvi fazer disso uma inspiração, se é que é possível, de algum tipo de leveza no meio dessa tempestade, dessa travessia, né, Sandra? Eu lembro que a gente teve um encontro lindo lá em casa, você fez uma matéria para o jornal. E eu nunca vou me esquecer porque aconteceu. Eu lembro que eu tinha plantado um ipê já há alguns anos e esse foi o ano que meu ipê floriu. E você chegou lá em casa e você fez disso um personagem dessa matéria, né? Você teve essa sensibilidade assim de entender como aquele ipê tinha a ver comigo naquele momento. Né? Foram 7 anos sem o ipê florir, se não me engano. É. E quando ele floriu foi quando você encarou. Você floriu, você floresceu também. Eu acho. Agora, te vendo agora, cabelão, já cortou o cabelo pra vir aqui, tá, gente? Acabei de cortar. Porque você já achou ele longo, né? Cheguei lá, tava né? Tinha acabado de raspar a cabeça bem curtinho. E seu documentário, que foi premiado, é de arrepiar quem estiver passando por um processo como esse e ainda não estiver entendendo o que está acontecendo. Está tudo lá. Disponibilizado gratuitamente para você que está vendo a gente no YouTube, é aqui mesmo, Daniela Zupo. Amanhã, hoje é ontem. Que também está no livro, Porque aí depois que a websérie aconteceu, eles têm o mesmo nome, né? O documentário, que é uma websérie, porque ele é em capítulos. Depois que ele aconteceu, que ele rodou o mundo, que para minha felicidade ele foi luz na vida de muita gente, como você disse, que recebeu esse diagnóstico, porque não é um documentário que conta o drama de um diagnóstico de câncer, mas que acho que retrata um pouco a busca de alguém diante de uma situação tão limite na vida. Né, e buscando algum sentido, não só naquilo, mas na própria vida, né? Nesse seguir, que acho que é uma busca de todos nós, né, Sandra? Cada um por uma razão diferente. A minha talvez tenha sido mais forte, mais abrupta. E uma razão de várias e várias mulheres, cada vez mais, infelizmente. O diagnóstico de câncer é um diagnóstico que só aumenta, né? Então eu acho que fica a dica para quem quiser mergulhar nessa história. Eu acho que eu tenho recebido retornos lindos de pessoas que realmente se sentiram acolhidas nesse momento através do documentário. E depois veio o livro, que é outra história, é a mesma história, mas o livro, como ele não tem as imagens do documentário, o livro é um diário de bordo. Não é biografia da minha, né? Não conto a história da minha vida. O que eu faço eu publiquei um diário que me acompanhou durante esse ano de tratamento, com todas as minhas perplexidades, com todas as questões que você tem quando você está diante da possibilidade da morte, né? Que eu acho que você vai mudar tudo, né? Vai mudar as suas prioridades, vai mudar o seu jeito de encarar a vida. Você vai se transformar profundamente. Eu realmente, Sandra, não acredito que uma pessoa entre e saia de um diagnóstico desse a mesma. Gente, tem uma cena que eu nunca vou esquecer. Você caminhando na areia, aquelas passadas, e lembrando da filha. E você chegou a escrever para sua filha, caso...
A ideia da websérie, quando eu recebi o diagnóstico, a minha filha tinha 9 anos, né? Então eu queria dizer coisas para ela que eu achava que não era o momento de dizer. Então a ideia do documentário, eu não sentei e pensei assim, eu vou fazer um documentário. Eu comecei a escrever esse diário e a partir dessa minha escrita surgiu o roteiro para o documentário. Mas o que estava por trás disso tudo, do desejo da escrita e do desejo de ressignificar essa história, era imaginando que se eu não sobrevivesse ao tratamento, eu teria alguma coisa para deixar para ela, uma herança afetiva, uma forma dela um dia olhar para isso e dizer, não, foi por isso aqui que minha mãe passou e foi isso aqui que ela viveu e eu estava lá com ela. Eu queria que ela tentasse, o que eu imaginava que ela podia buscar isso algum dia. Ela podia reprimir, nunca mais querer olhar para isso, ou ela podia tentar entender. E eu queria facilitar esse caminho para ela, mas graças a Deus... que você que entendeu, né? O fato de eu ter sobrevivido, de eu estar aqui com você, de eu estar viva, né? Para mim sempre vai fazer sentido falar disso, porque eu acho que isso diz mais do que 1000 palavras. Quando alguém que passa por isso lê o livro, assiste a websérie, mas sobretudo me vê aqui conversando com você, eu acho que isso é um sopro de esperança. É uma sensibilidade absurda. Porque ela é uma mulher perennial. Como que fala isso? Perennial? Pois então, agora, tem isso agora, tem gente. isso agora. Então, vamos mudar a vibe aqui. Vamos mudar a vibe, depois eu leio o texto sobre o que falamos e que tem a ver com você também. Sim, que ela tem também um canal no YouTube sobre... música e literatura, porque... meus livros, meus discos e nada mais. É a música do Tavito e do Zé Rodrigues, né? Que eu adoro, assim, que diz tanto de mim, assim, e dessa nova fase, que é entender que a gente tem que curtir as coisas que a gente curte, sabe? Que a gente tem que se jogar mais na vida, e a música e a literatura se ocupam hoje, que são as minhas duas grandes paixões, ocupam um espaço sagrado na minha vida, né? As Perennials é um podcast que eu tô fazendo, que é um novo projeto da minha vida profissional, assim. Eu, Cris Guerra, Fernanda Ribeiro e Natália Dornelas, todas mulheres entre 40 e 50 anos, que se reuniram para fazer um podcast em que a gente fala desse momento que a gente está vivendo, que é um momento em que a gente está encarando o envelhecimento e ao mesmo tempo com muita leveza e ao mesmo tempo em que a gente está a 1000 por hora, assim, no sentido da vontade de viver, da vontade de realizar. E perennial é um termo que vem, né, de uma americana, uma publicitária, Dina Pell, e ela, cansada desse papo de milênio para lá e para cá, ela falou, peraí, isso não basta mais para definir. A idade não é mais um fator determinante no comportamento das pessoas. Somos perennials, que aí vem da flor perene, que tem um ciclo de vida longo. Então é um conceito, por isso que a gente chamou de as perennials, porque é como a gente se define, mulheres que não têm idade, né? Apesar de não ter que esconder isso também, não tem a ver com esconder a idade, tem a ver com entender que é uma fase da vida linda e maravilhosa como outra qualquer, com suas limitações e com suas vantagens também. Você tornou a falar de flor, então você vai ter que ler agora trechinho pra gente terminar com ele, Dani. Combinado. Sobre Deus e Camelos, eu tô lendo esse trechinho do meu livro porque tem a ver com o que a gente falou e tem a ver com você, né? Com a sua percepção. Vou ler só um trecho. Nem todos os aprendizados foram fáceis. Perdi afetos, como é natural em momentos de tempestade. Não lamento. Aprendi a olhar para o amor e não a confirmar sua ausência. E descobri afinidades profundas com pessoas que eu já amava e com outras que eu mal conhecia, através da capacidade delas de me olhar sem julgamentos, sem preconceitos e com muita ternura. O amor sempre quer nos abraçar, acredite. Se eu pudesse, eu não passaria pelas dores físicas nem pelas emocionais. Mas diante de tudo que eu aprendi, penso que melhor que riscá-lo do mapa é pensar que esse foi o ano em que eu renasci. O ano em que meu IP finalmente floriu. Tive ao meu lado quem eu precisava ter, nem mais, nem menos. A vida sempre tem razão e sempre nos leva adiante. Esse é o fluxo, se não tentarmos impedir. Não há nada ao que devemos nos apegar nesse mundo. Haja o que houver, estou aqui, agora, falando com você, cara pálida. Falando comigo mesma, inteira em meus pedaços,
confiante no futuro que só existe porque ele acaba de chegar. Nossa, que escrita Adorei te rever. maravilhosa. Ai, Você tá lindo, o programa tá lindo. Que bom você levando leveza para as pessoas. Acho que a gente tá precisando muito. Viu? Continue firme. vou tentar. Sempre, Firme, mas sempre. flexível. Firme e perennial. Sensacional. Pronto. Que nem um pronto. bambu, né? Gracinha.